Então, hoje é muito bom estar aqui. Hoje estamos com o Murilo Alves, especialista, assessor financeiro. Eu acho muito importante a gente estar conversando, fazendo parte aí da questão de entrevistas, Não é só procurar pessoas famosas, A gente não chegou nesse nível ainda. O cara precisar de agenda, precisar... Mas a ideia principal aqui é a gente entender um pouquinho e conversar um pouquinho, Murilo, o que a gente pode fazer, como é que funciona. Eu falo muito, o Instituto Supra, o Emanuel vem trazendo muita questão do milionário em construção, da pessoa criar um futuro, que todo mundo começa do nível para o outro. Então eu achei importante a gente falar de questão financeira porque é uma coisa que acompanha todo mundo. Precisa ser algo que no empresário precisa, no funcionário precisa, no cara que já tem a vida feita precisa, no cara que já tem ela, já está tendo rentabilidade com investimento também precisa. Então eu acho que é uma coisa que tem alguns conceitos que a gente precisa quebrar na cabeça das pessoas, que é o conceito com que eu, como milionário em construção, criando isso aqui, esse manual que são alguns procedimentos não, eu diria assim, alguns processos que eu descobri que eu venho fazendo, não da vida financeira, mas de como é que a pessoa tem que lidar com a vida dela para ela conseguir conquistar essa vida milionária, o que a gente chama que é a liberdade financeira, Independência financeira, o freedom, Igual todo mundo, o americano vende essa ideia. Mas antes eu queria dizer, o que é você, de onde veio essa parte de assessoria financeira e qual que é a importância que você vê isso dentro do dia a dia nosso? Porque eu sei que você lida com alguns clientes há algum tempo. Então eu queria conhecer quem que é o Murilo, o que isso, de onde surgiu essa inspiração e qual que é o teu objetivo em ser um assessor financeiro para ajudar as pessoas a obterem melhores resultados. Claro. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Acho que esse é um tema que merece uma atenção e é um tema de interesse de muitas pessoas. Então, a minha carreira nesse negócio, nesse mercado financeiro, ela se iniciou em 2015. Eu sempre fui muito empreendedor e surgiu para mim uma oportunidade de ingressar nesse mercado financeiro, que é um mercado em grande crescimento aqui no Brasil. Existe uma grande demanda para isso hoje, uma grande carência no mercado, porque a maior parte das pessoas depende dos grandes bancos. E nos grandes bancos a gente não encontra as melhores oportunidades na maioria das vezes. Perfeito. Então a gente vem buscando instruir as pessoas, ensinar como é que elas podem alcançar a tão sonhada independência financeira através de um bom planejamento. As coisas não vêm do nada. A gente tem que planejar, a gente tem que desenhar e seguir esse roteiro. O cara não pode ficar esperando que vai ganhar mais dinheiro e deixar o dinheiro na conta corrente, Não tem como, E é uma questão muito interessante que a gente tem hoje quando a gente vai falar sobre planejamento financeiro, as pessoas associam muito a investimento. Perfeito. Só que o conceito de investimento que as pessoas têm hoje é um conceito um pouquinho equivocado. Quando a gente fala em investimentos, é muito comum as pessoas pensarem, vou investir em ações. E não é só isso, O conceito de investimento, ele envolve toda uma estratégia, ele vai além da pessoa simplesmente guardar dinheiro. Guardar dinheiro a gente guarda em qualquer lugar. Se eu deixar o dinheiro parado na conta corrente, ou deixar esse dinheiro na poupança, eu estou guardando, mas eu não estou investindo. Então a gente busca quebrar alguns paradigmas ali e mostrar para a pessoa realmente o que é possível fazer dentro do perfil dela e dentro do planejamento que a gente desenha para ela. Legal. Eu costumo brincar, uma coisa que eu ouvi que é muito importante. Guardar dinheiro é fácil, Até Pablo Escobar guardava dinheiro. Exatamente. Só que é o seguinte, dinheiro guardado na poupança, em conta corrente, embaixo do colchão, ou como o Pablo fazia que era escondido, de alguma forma esse dinheiro vai desvalorizar, que é isso que as pessoas não entendem. O que é desvalorizar? Se você não usar, se o dinheiro não for usado, você se perde, você perde ele. Qual foi o maior problema do Pablo Escobar? Não era questão de drogas, O maior problema do Pablo Escobar foi que ele não conseguia colocar esse dinheiro para trabalhar para ele e ter outras rentabilidades. Foi um cara que num ano fez $1 bilhão. Beleza, mas estava embaixo da terra o dinheiro. Qual era o maior problema? Rato comia, pessoas roubavam. Então por isso tem que guardar em um lugar que ele multiplique, Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem ainda um agravante, a tal da inflação. Então se a gente simplesmente deixa o dinheiro parado numa poupança, que seja, a gente está perdendo o poder de compra desse dinheiro. Então mesmo que o valor que a gente tem ali naquela conta esteja aumentando, a gente está perdendo dinheiro, porque muitas vezes a inflação é superior à rentabilidade que uma poupança traz.
E tem ainda produtos no mercado que conseguem ser piores do que uma poupança. Então a situação é um pouco Então, complicada. você fala de inflação. O que você quer dizer é o seguinte, o que a inflação influencia então diretamente no eu deixar o dinheiro parado? Você está perdendo o poder de compra. Vamos supor que R$1.000 hoje comprem esse celular aqui. Perfeito, Está em vamos cima com o da celular mesa. aqui, R$1.000. Daqui 10 anos, os mesmos R$1.000 vão comprar esse celular? Dificilmente, porque o mercado vai se atualizando. A evolução desse celular já não vale 1.000, vale 1.500. Exatamente. Se eu manter os 1.000 lá, os 1.000 há um tempo atrás não vão equivaler aos 1.500 que vale agora. Exatamente. É esse conceito que a gente tem que buscar para não perder poder de compra do dinheiro. Então, por exemplo, se a gente pegar aí a economia de 2, 3 anos atrás, nós tínhamos uma Selic de quase 15%, mas a inflação chegou a beirar os 12%. O ganho real que a gente tinha ali no investimento era de 3% ao ano. Hoje a gente tem uma Selic de 6,5%, e a inflação está girando em torno de 4, 4,5%. Então a gente tem um ganho real aí de 2%, algo em torno disso. Então não mudou muito o cenário. As pessoas têm o terrível hábito de olhar simplesmente para o valor de rentabilidade. Ah, tá me dando 10% ao ano. Exatamente. Às vezes só que a taxa, a Selic está 6%. E tem que ver quanto está a inflação também, para ver qual é o ganho real desse capital, quanto esse dinheiro realmente está valorizando. Isso a gente tem que tomar mais cuidado. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com o conceito de uma estratégia de investimento, porque daí a gente está de olho em tudo nisso. A gente está vendo ali quanto realmente o teu dinheiro está rendendo e para qual caminho você está indo. Essa questão de você alcançar a independência financeira depende de vários fatores. O que é a independência financeira? É você chegar num momento que você não precise mais trabalhar para pagar as suas contas, que você tenha capital suficiente para se manter daquilo. Exatamente. Que aquilo cria um fluxo, né, uma rentabilidade mensal, um salário mensal para você que você não precisa usar aquele capital. Né? O dinheiro é o que todo mundo diz que o dinheiro está trabalhando para você. Exatamente. Eu tenho lá R$1 milhão, que esse 1 milhão me rende 10 mil por mês, vamos dar um exemplo. Exatamente. 1%. Então, para a gente poder alcançar essa independência financeira, a gente tem que avaliar vários pontos. Qual o padrão de vida que eu quero ter, quanto eu quero ter de receita recorrente, para a gente poder desenhar essa estratégia. Então, é algo que normalmente leva tempo. Tem pessoas que são já favorecidas por algum motivo de herança, por algum motivo de família, que já tem um capital inicial, e tem pessoas, que é a maioria dos brasileiros, no caso, começam do zero. Então, eu consigo atender clientes hoje. São os novos, a gente pode dizer, são os futuros novos milionários, né? Exatamente. A gente tem uma projeção, isso é uma coisa que eu estudo bastante. Então, nos próximos anos, pela conta que vem sendo feita, né, é para ter a maior quantidade de milionários, né, self-made, né, desenvolvidos sozinhos, sem ter herança, nos últimos anos. As maiores oportunidades estão agora, nos próximos 5 anos, de criar esses próximos milionários. Exatamente. Eu vejo assim, o Brasil se eu não me engano, vem em torno de 8 pessoas por dia, alguma coisa, por dia ou mensais, eu não lembro realmente, mas que vem se tornando milionários, né, desenvolvidos, automilionários, né, desenvolvidos o dinheiro nesse momento atual. Todos os meses vem sendo criadas novas pessoas. Sim. Então isso é uma coisa que soma muito. Pensando nessa linha que você está falando, uma coisa que eu costumo, além de algumas pesquisas que eu faço muito, é assim, hoje, por isso até do conceito do milionário em construção, porque tem gente, como você estava falando, que ela com R$1.000 por mês, ela tem a liberdade financeira que ela quer. Exatamente. Você com R$10.000 por mês vai ter a liberdade. Eu preciso de 100 mil, vamos dizer, por mês. Então o meu nível de exigência ou de valor guardado vai ter que ser muito maior do que quem vamos dizer assim, se considera R$1.000 de rentabilidade boa, certo? Sim. Por isso que eu digo, hoje existe um valor para a pessoa se considerar, analisando todo o mercado, quanto que a pessoa teria que ter, assim, um montante para que ela pudesse investir, que esse dinheiro gerasse uma rentabilidade para ela. Existe um valor que faça com que a pessoa esteja, vamos dizer, uma classe média para cima, que ela precisa ter hoje no mercado, para ser uma classe média, vamos dizer assim, para se autossustentar, sem precisar trabalhar? Tem alguma coisa assim, não? É muito difícil a gente dizer que existe algo padrão, porque é algo extremamente variável. Entendi. Então, assim, a pessoa ela pode alcançar essa independência com R$1 milhão, ou ela pode alcançar essa independência com 50 milhões. Então, tudo vai depender do momento da economia que a gente vive e de qual o padrão de vida que ela quer ter. Então, entendi. Eu falo isso porque assim, se você tiver R$1 milhão hoje,
É simples a conta. Se você fizer um saque de 4 mil reais por mês, em 20 anos você está pobre de volta. Exatamente. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então 1 milhão por isso que é dinheiro ou não é dinheiro? Depende. Entendeu? É a visão que eu falo, Sim. que eu sempre coloco. Falo, pô, peraí, se for pensar nessa questão, 4 mil reais por mês não é nada. Exatamente. Por isso que a gente precisa entender a importância de avaliar um parâmetro simples como a inflação. A inflação ela vai ditar quanto você vai poder sacar mensalmente ali sem perder poder de compra, para você pelo resto da vida poder manter aquele mesmo padrão. Então isso é bem interessante. Por isso que a gente tem que fazer planejamento. Exatamente, a gente olha para quanto está rendendo o teu dinheiro e a gente olha para quanto está a taxa de inflação, para saber qual o ganho real que se tem em cima daquele dinheiro ali, e é em cima disso que a gente vai Porque vamos dizer que eu ganhe 10 mil reais por mês com investimento. Sim. No ano eu vou ganhar 120 mil reais. Só que na verdade eu não ganhei então 120 mil. Sim, tem se a inflação, então, se a inflação está 6%, vamos dizer que em cima desse valor dá 60%, quase 60%. Sim. Eu perdi. Então meu ganho real foi 40%. Exatamente. É esse o valor que você vai poder sacar com tranquilidade, sem comprometer o teu patrimônio. Então assim, vamos dizer, se eu 100 mil, 60 mil eu vou ter que comprometer, vamos dizer, deixando lá, para que eu mantenha o meu padrão, eu só vou poder fazer um saque de 40, se eu quiser utilizar aquele dinheiro. Exatamente. E tudo vai depender também do risco que você está disposto a correr com a tua carteira de investimentos. Vamos supor que você seja um investidor com um perfil bem arrojado, que você tem ali entre 20% e 25% do teu patrimônio exposto a risco de renda variável. Em cima desse valor você deve pelo menos conseguir uma rentabilidade maior do que 6,5% ao ano. É nessa fração do teu patrimônio que a gente vai buscar algo em torno de 20%, 30%, 40% de rendimento. A parte mais conservadora, a gente vai buscar não perder dinheiro, que é manter o padrão. No mínimo manter no que eu quero. Exatamente. Se a gente tem uma Selic de 6,5%, esse é o mínimo que a gente tem que buscar. Entendi. Então a gente vai fazer... Para que você não perca o poder de compra. Exatamente. Então a gente vai buscando isso daí. Dentro de uma fração do teu dinheiro você tem um ganho expressivo e na maior parte do teu capital você ser extremamente conservador para você não correr risco desnecessário. Entendi. É uma brincadeira que costumam fazer assim, você aposta centavos para ganhar reais, nunca o contrário. Entendi. E me diga uma coisa, a gente fala da independência financeira, né? Que é o que eu falo, que tem a ver com liberdade, por isso que a gente acaba colocando. Normalmente a gente começa a dar essas dicas, a gente vê muito isso na internet, várias pessoas importantes falando, né? Até a gente pode citar como pessoas de referência como Gustavo Cerbasi. Sim. E muita gente olha para essas pessoas, olha para investidores como Flávio Augusto, olha para o Carlos Wizard, olha para essas pessoas e fala, pô, para esses caras é fácil, porque isso que a gente está falando aqui está no nível deles. Exatamente. É o nível de que tem, pô, eu tenho 10 milhões para investir, então, cara, vai dar uma grana do caramba. Sim. Como é que eu conquisto, ou o que eu preciso fazer para eu ser uma pessoa que eu não tenho dinheiro, mas eu quero ir atrás da minha liberdade financeira, da minha independência financeira? O que eu preciso fazer? O primeiro passo é ter disciplina. Com a disciplina, independente de quanto você ganhe, você vai conseguir poupar alguma coisa. Isso é um negócio bem interessante. No Brasil, as pessoas vivem fora da realidade de vida delas. Isso é algo bem preocupante. Então a gente, no primeiro momento, precisa ajustar isso. Eu gasto mais do que eu ganho. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Independente de quanto eu ganhar, vamos supor que eu ganhe R$1.000 por mês, eu tenho que conseguir poupar. Eu tenho que viver dentro dessa realidade e conseguir poupar alguma coisa. E isso quando você diz alguma coisa, o que significa esse alguma coisa? Inicialmente pode ser realmente qualquer coisa. Vamos supor, eu ganho R$1.000, eu guardo R$100 por mês, eu guardo R$50 por mês. Esse tem que ser meu ponto de partida. No segundo momento, eu tenho que buscar alguma maneira de ganhar mais dinheiro. Com esses R$100? Não só com isso, trabalhando também. O ciclo de vida financeira. É aumentar minha renda mensal. É o balanço, eu tenho que aumentar minha receita e diminuir minha despesa. Quanto maior esse gap financeiro, mais eu vou conseguir poupar, mais eu vou conseguir investir e mais fácil vai ser eu alcançar a minha... Perfeito, é aquilo que eu falo aqui em alguns programas, a gente já até conversou um pouquinho disso antes, né, anteriormente. Sim. É aquela questão, puta, Manuel, mas eu sou empreendedor, né, eu digo, tem empreendedor corporativo e empreendedor individual. O que é um empreendedor corporativo? É o funcionário que trabalha numa empresa. Sim. Cara, hoje, você conhece o Geraldo Rufino, né? Todo mundo conhece ele. Sim. É o cara que saiu do nada e virou uma potência, um milionário. Eu tava vendo esse final de semana o Geraldo Rufino, estudando um pouquinho que eu tava fazendo isso. Cara, ele falou um negócio que é sensacional.
o melhor jeito de você ganhar dinheiro na vida, o conceito dele eu acho interessante, né? Não é menosprezando os empresários como nós, mas é você ser um empreendedor corporativo, cara. Porque você corre risco com o dinheiro dos outros. Sim. Por quê? Eu vim trabalhar pra você. Eu venho trabalhar pra você, o que acontece? Eu vou ajudar você a ganhar mais dinheiro e automaticamente eu também vou ganhar mais dinheiro. Sabe quem que fica com o passivo inteiro de uma empresa? Sou eu. O dono, sou eu. Exatamente. O melhor jeito. E aí eu vou te dizer uma coisa que eu também fiz um estudo e isso é verdade. Eu não falo aqui as situações que eu estudei. A maior quantidade de pessoas são milionárias, né? A partir de R$1 milhão, independente de quanto seja, 1, 10, 15, 100 milhões, são funcionários de empresas? Não são empresários? A maior quantidade de pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões guardados são funcionários de empresas. É um dado interessante. São funcionários. O que isso quer dizer? Que não precisa ser empreendedor para virar milionário. Não precisa. Porque a maior quantidade das pessoas que não só que eu conheço, mas que os estudos do Sebrae mostram, a maior quantidade das pessoas querem ser empresários, né? E a maior parte dos empresários troca um ganho, vamos dar um exemplo de R$2.000 por mês. Vai dar R$24 mil por ano. O cara sai de um salário de R$24 mil por ano e vai abrir uma empresa para ganhar 20 mil por ano. Essa é a realidade do Brasil, são microempresas. Sim. O Brasil é feito por 90% de microempresa e 10% de média e grande. Ou tô errado? Não. Certo. Então, 90% sai para trocar 24 mil por 20. Sim. Pode ver. Os caras são microempresários e trocam uma coisa dessa por outra, imaginando que vai ser fácil ganhar. Não, você tem que trocar 24 mil por no mínimo 48, 36 mil por ano. Sim. Esse é o maior problema das pessoas, elas não pensam nisso, E né? as pessoas elas não pensam nisso justamente por falta de planejamento. Não é hábito do brasileiro de se planejar, ainda mais financeiramente. Por quê? Hoje na nossa grade curricular a gente não tem a disciplina de educação financeira. A gente começa a pensar nisso lá por volta dos 20 e poucos anos, quando a gente começa a trabalhar. E quando começa a pensar nisso? Tem dados estatísticos hoje que mostram que menos de 15% da população tem algum tipo de planejamento financeiro. E isso é bem preocupante. Vem crescendo, vem aumentado com o passar do tempo, porque o acesso à informação hoje no Brasil mais fácil, né? Está muito facilitado. E conteúdos de qualidade, como por exemplo aí o do Flávio Augusto, que você citou, tem se tornado cada vez mais comum. Então Sim. as pessoas têm se interessado mais por isso e têm buscado mais. Entendi. Então, esse tipo é um ponto importante, eu acho. Então, quando a pessoa... Porque muita gente acha que essa questão, né, de independência financeira começa quando eu começo a ganhar mais. Não Né? Eu ganho R$1.000. Beleza. Não vou guardar 100 porque é muito pouco. Existe algum tipo de investimento que eu consigo fazer esses 100 reais, 100 mil não, né? Esses 100 reais que eu guardo mensais se torne, no mínimo, alguma fração de dinheiro extra com isso? Existe alguma coisa que eu consiga fazer com esse dinheiro? Existem ações que você compra hoje que pagam dividendos periódicos. Então, tem ação que paga dividendo mensal, dividendo a cada 6 meses ou anual. Tem títulos públicos que pagam cupons de juros periódicos. Então, o mais importante é a pessoa conseguir se programar para dar esse primeiro passo. Não importa se é 100 reais, se é R$1.000 que ela vai começar a guardar. Começar a guardar. Começo. Porque, por exemplo, se a pessoa ganhando R$1.000 não consegue guardar 100, se ela passar a ganhar 30 mil, ela não vai conseguir guardar nada. E se ela mantém esse mesmo ritmo de proporção, quando ela guarda 100 reais ganhando 1.000, quando ela ganhar 30 mil, ela vai guardar 3 mil reais. E assim no mínimo. Conforme a gente vai estruturando o planejamento, a pessoa consegue se impulsionar ainda mais. Porque, por exemplo, vamos supor que hoje eu tenho um salário de 2.500, 3.000 reais já líquido. E eu viva dentro dessa realidade e consiga guardar dinheiro. Vamos supor que amanhã ou depois o meu negócio estourou e eu passei a ganhar 20, 25 mil reais. Eu consigo manter o mesmo padrão de vida e investir toda essa diferença. É isso que faz a pessoa se tornar rica, é isso que faz ela alcançar realmente a independência financeira. Porque é um sacrifício que você faz por um momento, mas que ali na frente vai te trazer um resultado muito interessante. Entendi. Então não é só a questão também do guardar, então, pelo que você está falando, né? Ela se disciplinar, né? É uma questão também, como a gente falou anteriormente, a pessoa tem que estar preparada em querer ganhar mais, né? Aumentar a receita dela mensal. Eu falo assim, pô, mas isso aí entra bastante no que a gente fala, né? Sim. É o que eu trago sempre com os nossos programas na segunda-feira, com Geração Empreendedora, na sexta-feira com Milionário em Construção.
É interessante porque como é que o cara faz para ele ganhar mais dinheiro? É simples, cara. Não é só com investimento. É claro, enquanto ele vai ter ali o investimento dando alguma coisa para ele, alguma fração, né, em cima do que ele está guardando, sim, ele vai ter que criar algum outro mecanismo para ele ganhar dinheiro. Né? Como o simples fato, quer ver? É fácil. Sabe fazer bolo? Vamos fazer um bolo. O cara faz um bolo, corta o bolo em 30 pedaços. Um bolo que você faz em casa vai custar R$25. Vamos dar um exemplo mais prático. Vamos dizer que o bolo custou R$30. Uhum. Eu cortei o bolo em 30 fatias. Deu R$1 por fatia de custo. Sim. Se eu vender esse bolo a R$4, quanto que é a minha margem de ganho? Gigantesca. Aí eu vendo. Se eu vender 30 pedaços durante, valendo R$5, eu faço R$150 gastando 30. Se todos os dias eu vender esses 150, desconto 30, vai sobrar 120. No final do mês, quanto que eu vou ter a mais na minha conta? Exatamente. É essa questão que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E outro ponto também, assim, no primeiro momento, é importante a pessoa começar a guardar. Mas não adianta nada eu passar a vida inteira juntando dinheiro dentro da poupança. Então, inicialmente... Não é só eu guardar, guarda aqui embaixo, não é só o guardar. Num primeiro momento isso é muito importante. Acumular um valor, né? Eu sempre falo. Não é guardar, né? Porque o conceito do guardar é a gente pegar, guardar e não mexer mais. Sim. Eu acho que seria assim, seria o acumular. Então o cara começa a guardar R$100 por mês. Durante um mês não é nada R$100, eu concordo, não é nada. Mas durante um ano são 1.200. Sim. O cara acumulou 1.200. Agora eu consigo pegar esse dinheiro e multiplicar. Colocar em algum lugar, concorda comigo? Exatamente. Entendi. É esse conceito que você está falando. É esse conceito. E também a vida financeira do brasileiro, ela se divide basicamente em dois momentos. O primeiro momento ali que se inicia por volta dos 20 anos, quando a gente está iniciando a vida profissional, ele alcança o seu ápice ali por volta dos 45 anos, que é a faixa de idade que o brasileiro chega no ponto mais alto de renda. E ele se encerra ali por volta dos 60 anos, que é mais ou menos quando começa a aposentadoria. Então, esse primeiro momento, a pessoa vai construir o patrimônio dela. Ela vai até os 45 e vai multiplicar esse patrimônio. Para num segundo momento, que seria o momento da terceira idade, ela usufruir desse patrimônio. E se ela fez tudo de uma maneira bem feita, de uma maneira bem estruturada, ela vai usufruir disso daí pelo resto da vida. Por que muitas pessoas, ou por que não, né? Porque é uma pergunta difícil fazer o porquê, né? É o que eu ia falar agora, mas pensa assim, do jeito que você tá falando, eu vou trabalhar, chego com 60 anos e eu vou curtir aquilo que eu fiz. E se eu quiser fazer o contrário, quiser curtir agora, o que acontece lá na frente? Lá na frente você vai ter que trabalhar sem ter o mesmo gás que você tem hoje. Aí a coisa não vai ser tão fácil, porque o mercado de trabalho não vai ter a mesma aceitação que você pode ter hoje. Você não vai ter saúde para manter, para tocar o negócio no mesmo ritmo que você tem para tocar hoje, então vai ser tudo muito mais difícil, porque assim, quanto mais o tempo passa, mesmo que a gente tenha uma vida saudável, se cuide e tudo mais, lá na frente é diferente, a gente tem o desgaste natural do nosso corpo, do nosso emocional, do nosso psicológico, então é difícil. E por isso que precisa do planejamento. Exatamente. Então não só na vida financeira, né? A gente vinha falando também de planejamento na área de segurança, várias outras coisas que influenciam também, né? Sim, sim. Não é só guardar dinheiro para acumular e gerar uma rentabilidade. Exatamente. A gente vinha falando de outras áreas também que você comentou, né? Hoje é muito mais fácil eu chegar para abordar um possível cliente falando da parte de investimentos, falando de quanto ele pode ganhar a mais do que ele tem hoje com dinheiro parado numa poupança, numa conta corrente. Legal. Agora, eu gosto muito de bater em cima da tecla de que é importante também, de que não existe planejamento sem proteção financeira. Esse é um outro conceito que o brasileiro torce um pouco o nariz quando a gente vai falar, que é nada mais nada menos do que a gente falar em seguros. Seguro de vida, seguro de saúde. Seguro de vida principalmente. As pessoas têm um conceito muito errado sobre o seguro de vida aqui no Brasil. A maioria das pessoas ainda pensa que o seguro de vida é aquele negócio que eu vou contratar hoje para quando eu morrer deixar alguém rico. E o seguro de vida não é esse conceito na íntegra, né? O seguro de vida pode sim deixar algum capital quando eu me for, mas esse é um dos pontos. Hoje o seguro de vida ele protege muito mais o segurado em vida, que é, por exemplo, uma situação de eu sofrer um acidente e ficar incapacitado permanentemente. Eu sofri um acidente de carro e fiquei numa cadeira de rodas. Ou então eu descobri uma doença grave, descobri um diagnóstico de um câncer, tive um AVC, tive um infarto, eu tenho um capital para usar. Que isso vai custar. Exatamente. Vai existir um custo para que isso
vamos dizer, seja capaz de me curar ou não, né? Exatamente. Usar esse exemplo. Vamos supor que eu tenha lá uma conta de investimentos com R$1 milhão. Perfeito. Sofri um acidente e fiquei numa cadeira de rodas. Perfeito. Eu vou querer usar esse capital que eu levei um tempo suave, às vezes uma vida inteira para acumular, para poder me reestruturar, me reestabelecer, readaptar carro, readaptar casa, ou eu posso ter um seguro que vai me custar uma fração disso e vai me proporcionar o mesmo capital. O mesmo vale para uma doença. A gente tem mais estimativa de aumento no diagnóstico de doenças como o câncer nos últimos anos, e é algo que traz um custo agregado ali, um custo alto. As pessoas às vezes se sentem seguras pensando, eu tenho um plano de saúde, então se eu tiver algum problema o plano vai pagar. Na maioria dos casos o plano não paga tudo, ou o que o plano oferece não é a melhor opção. Então você tendo uma cobertura dessa, você vai ter à tua disposição ali no momento do diagnóstico dessa doença, um capital para você usar como você quiser. Se você não tiver custo nenhum com essa doença, você pega aquele dinheiro e reinveste. Então são esses conceitos que a gente pensa. E o seguro de vida na questão sucessória é algo extremamente interessante. Ao contrário do que muitos pensam, o seguro ele não serve para deixar ninguém rico. Ele serve para evitar um problema de inventário, de uma briga familiar, porque, por exemplo, vamos supor que eu contrate uma pólice de R$1 milhão e eu tenha 2 filhos. Eu vou deixar discriminado nessa pólice ali que eu quero que metade do capital vá para cada um. Não tem briga, não tem nada, isso não vai entrar em inventário, não vai ser tributado, cada um vai receber R$500 mil, independente de quanto eu paguei por essa pólice. Então isso é um conceito bem interessante que se tem. Entendi. Então essa é uma outra coisa que é importante, como a gente vinha falando, né? Exatamente. Às vezes a gente acumula um patrimônio muito grande ao longo da vida e não pensa nessa questão sucessória. Eu sempre comento assim, o que você quer deixar para a tua família? Você quer deixar um legado ou você quer deixar dor de cabeça? Porque vamos supor que eu tenha acumulado um patrimônio considerável lá. Se eu não resolver problema de inventário, minha família vai ter que desembolsar em torno de 15% do valor desse patrimônio praticamente à vista. Com custo, com advogado, com toda a operação para você fazer a liberação de um inventário, sem contar o tempo que isso leva, né? Hoje, se não tiver nenhuma briga de família, se não tiver nenhum litígio, o inventário vai levar entre 1 e 3 anos. Agora é muito comum brigas nesse meio muito maior. E aí se estende indefinidamente. Entendi. Já cheguei a pegar processo de inventário que está correndo há mais de 10 anos e a família ainda não conseguiu resolver. Às vezes estão passando mal, né, por conta disso. Exatamente. E as pessoas pensam também, entra em inventário só o que eu tenho de imóveis, essas coisas assim. Não. O que você tem numa conta de investimentos entra também. Então tudo que é aplicação, o que foge do inventário, além do seguro de vida, é um plano de previdência complementar, como um PGBL, o VGBL. Por quê? São produtos de seguradora também. Entendi. Então, se a gente analisar a estatística aí que a gente tem de seguros de vida hoje, que está gerando em torno de 7% da população, isso está somando os planos de seguro e os planos de previdência também. Então, é algo bem complicado e algo que tem um potencial muito grande de crescimento no Brasil. Entendi, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho aqui rapidinho, 30 segundos, já voltamos de volta. Instituto Supra. Há 21 anos estamos influenciando diretamente organizações de todos os portes a gerar bilhões em faturamentos para o mercado nacional e internacional. Temos como objetivo treinar, desenvolver e preparar você e sua equipe a vencer todas as barreiras no dia a dia ao se relacionar com os clientes. Torne realidade seus sonhos pessoais e profissionais, estando próximo de quem pensa e faz disso sua missão. Está na hora de sair do nível intermediário e se tornar um verdadeiro profissional em vendas. Digite universidadesupra.com.br e tenha acesso ao conteúdo que vai alavancar o seu negócio. Vamos lá, estamos de volta aqui hoje, né, com o nosso Murilo Alves, especialista, né, na área de investimentos, assessor de investimentos, trazendo algumas dicas pra gente. É nós que somos milionários em construção. Acho que é isso que a gente tudo busca. Com certeza. É essa a intenção. Por que milionário? Porque é o seguinte, gente, se a gente não tiver um objetivo, como a gente vinha falando, a gente não consegue ir pra frente. Eu acho que todo mundo veio para esse mundo com o potencial de crescimento. Então ninguém quer, né? Senão a gente nascia velho e morria novo. Exatamente. Né? Por isso que a gente nasce novo e morre velho. Sim. Por quê? Porque não é um crescimento. Sim. Pô, se a vida é um crescimento, né? Tudo na nossa vida tem que acompanhar a mesma forma. A gente nasceu pra gente ter superação, pra gente ter conhecimento novo, pra gente estar se auto-superando sempre. Sim. Então por isso que eu vejo que no Brasil, né, tendo conhecimento, estudando fora, estudando pessoas de fora, a gente percebe que investimento é uma coisa no brasileiro que não é comum.
Como a gente já falou bastante isso, para conquistar, né, a independência financeira. Sim. Então, não é só para quem tem dinheiro. Para Não. você começar a ter dinheiro, você tem que começar de algum lugar. Exatamente. Eu sempre falo, inclusive, que tempo é dinheiro. Quanto mais cedo a gente começa, mais fácil fica. Mais fácil a gente vai conseguir acumular um bom capital. Perfeito. Porque uma coisa é eu ter 40, 50 anos para acumular esse capital. Outra completamente diferente é eu ter um período de 10 anos. Então, quando eu começo... Mas tem que ser muito, uma quantidade maior em menos tempo. Exatamente. Às vezes, se eu começar cedo, começar com um valor de R$100 por mês, ao final de 30, de 40 anos, além de eu ir aumentando essa contribuição mensal, eu vou ter um patrimônio muito bem estruturado. Agora, se eu deixar para começar isso quando eu chegar lá aos 50 anos, pode ser que para eu alcançar o mesmo patamar eu tenha que investir 10, 20 mil reais todos os meses. E às vezes isso não é possível. Que é impossível muitas vezes, né? Na Até maioria dos casos. pela forma com que é, dependendo do trabalho da pessoa, né? Sim. Então isso dificulta. Mas vamos, imagina assim, ó, hoje eu tenho, a gente sabe que existe algumas formas, né? Até mais simples, como um exemplo que muita gente está falando aí, o Tesouro Direto, né? Sim. É uma forma bem, acho que mais fácil, que a partir de R$100 a pessoa consegue... Até com menos, na verdade. Até menos? Até menos. Você já consegue comprar uma fração do título. E qual que é, vamos dizer assim, o que que isso beneficiaria? Vamos dizer, se eu tivesse que guardar hoje meu dinheiro, né? Uma pergunta um pouco mais específica. Se eu tivesse que guardar meu dinheiro hoje, eu escolho lá, eu vou guardar R$100 por mês. Como é que se diria? Até alguma... Como é que eu guardo esse dinheiro aonde? Para até criar um acúmulo, ou eu já posso ir investindo esse dinheiro para ele ir gerando alguma coisa e ele ir aumentando já em um local de investimento? Eu não tenho que guardar esse dinheiro na poupança para daí investir? O que você indicaria para alguém que estaria começando agora? Independente de valor, independente de qual seja o teu objetivo, a poupança nunca vai ser uma boa opção. Por quê? A poupança ela tem duas regras que elas vão se alternando de acordo com como a economia gira. Se a gente tem uma taxa Selic superior a 8,5%, a poupança vai te remunerar 6,5% ao ano mais a TR. No cenário atual, que nós temos uma Selic de 6,5%, a poupança vai remunerar 70% da taxa Selic. Ou seja, a gente tem uma remuneração anual na poupança hoje em torno de 4,5%. É menor do que... Está batendo com elas pela inflação ali. A gente tem uma inflação acumulada dos últimos 12 meses hoje de 4,56%. Então tá... 0 a 0. É. Então quer dizer que todo o dinheiro que eu ponho lá... Não rende nada. Essa que é a verdade. Não, mas lá tá dizendo 0,05 ao mês. Pois é, mas é algo ilusório, porque a inflação está consumindo o poder de compra desse dinheiro. Entendi. Agora, se a gente parte para uma estratégia um pouco mais inteligente ali, que seria nesse primeiro momento, esses R$100 por mês que você vai guardar, você comprar um título do Tesouro. Perfeito. Tesouro Selic, por exemplo. Você vai ter uma rentabilidade 30% maior do que a poupança, porque o Tesouro Selic ele remunera de acordo com a taxa Selic, e você vai acumulando esse capital. Nesse início é muito importante a gente trabalhar com um conceito que a gente chama de colchão de liquidez. Você montar uma reserva financeira ali que você tenha acesso a ela a qualquer momento sem ser penalizado por isso. Então, como se fosse como fundo se de fosse, emergência. Exatamente, como se fosse uma poupança, só que com uma rentabilidade melhor. Mesmo que você pague imposto. Porque você teve um problema, bati meu carro, o único dinheiro que eu tenho é aqueles Exatamente. 2 mil. Eu possa sacar esse dinheiro sem ter uma penalidade, é isso que você está falando. Exatamente. Vamos supor que você saque esse dinheiro antes de 6 meses. Perfeito. Você vai pagar uma alíquota de imposto um pouco maior sobre quanto rendeu esse dinheiro. Então, nos 6 primeiros meses, esse imposto... Isso você está falando no próprio Tesouro? No próprio Tesouro. Tá. Eu teria que deixar no mínimo 6 meses para não perder muito. Não necessariamente. A gente Entendi. costuma dizer assim que nos 30 primeiros dias não é interessante, porque basicamente todo o rendimento vira imposto. Agora, ali, a partir do segundo mês... Você já pode sacar o dinheiro, você tem acesso a esse dinheiro a qualquer momento, só que nos 6 primeiros meses a alíquota de imposto é de 22,5%. Depois de 2 anos, essa alíquota ela cai para 15%. Então, assim, mesmo que eu saiba... Em cima da rentabilidade. Da rentabilidade. Eu coloquei 100, ganhei R$1, vamos dar um exemplo. Eu vou pagar 22,5 em cima de R$1. Em cima de R$1. Perfeito. Exatamente. Então, assim, mesmo que eu saque esse dinheiro nos primeiros 6 meses... Ele ainda vai ter rendido mais do que a poupança. Mais do que a poupança. Exatamente. Então qualquer coisa que eu coloque, vamos dizer assim, se eu guardar dinheiro, né, no Tesouro Direto,
é melhor do que deixar na poupança. Exatamente. E as pessoas elas não sabem disso, na grande maioria, por falta de estudo. As pessoas as pessoas não se sentem seguras porque é algo assim que foge do nosso padrão. É um conceito muito enraizado, esse conceito que a gente tem, que o lugar de dinheiro é no banco. Entendi. O banco ele tem diversas finalidades, ele serve para eu receber meu dinheiro, para eu movimentar, para eu pagar as minhas contas, mas normalmente não é o melhor lugar para eu investir. É muito comum o produto do banco ser bom para o banco, não para o cliente. Perfeito, entendi. Até porque o que a gente vem falando bastante, o trabalho da assessoria, é entender o cliente e também achar a melhor solução daquilo que você sentiu que ele precisa para aquele momento. Sim. É você ver, às vezes para mim o melhor investimento é investir fora do Brasil. Talvez com um banco eu não consiga ter essa facilidade Sim. de colocar esse dinheiro lá fora onde eu gostaria que estivesse. Sim. Existem várias formas de você trabalhar com o teu capital, tudo de acordo com a legislação vigente e com os teus objetivos. Então, por exemplo, a partir de um momento que eu tenha um patrimônio bem estruturado aqui no Brasil, eu posso adotar uma estratégia de diversificação no mercado no exterior, fazendo isso tudo de acordo com a lei. É possível isso e tem pessoas que não conhecem essas opções e às vezes tem possibilidade de fazer uma diversificação dessa, mas ficam todas concentradas no risco do Brasil. E às vezes essa opção não é tão interessante assim, por toda a instabilidade que a gente tem hoje no país, tanto da economia quanto política, principalmente política. Entendi. E tem assim, porque a gente fala, quando fala de investimento, né, nessa parte, o que envolve tudo investimento? Eu sei que a gente falou um pouco aqui de, muita gente acha que poupança é investimento. Sim. Né? Existe outras, podemos dizer assim, outras categorias que as pessoas falam. O que inclui quando a gente fala em uma assessoria financeira, né? O que é importante a pessoa entender, o que seria investimento financeiro hoje? O que é, né? Quais são as formas que existem para isso? Então, eu divido assim o mercado de investimentos hoje em basicamente 3 classes de produtos. Existem mais, mas as principais 3. Primeira delas, os títulos de renda fixa, tanto públicos quanto privados. O que significa um título de renda fixa? Eu estou emprestando o meu dinheiro para alguma instituição, seja ela um governo ou uma instituição privada, e estou recebendo de volta uma rentabilidade por isso. Então, por exemplo, quando eu chego lá no meu banco e compro um CDB, um certificado de depósito bancário, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco e o banco vai me pagar uma remuneração por isso. Por estar emprestando dinheiro. Exatamente. Esse dinheiro que eu emprestei para o banco vai emprestar para outras pessoas e vai cobrar uma taxa de juros por isso. Dessa taxa de juros ele vai para você um pedaço. Quando eu empresto o meu dinheiro para o governo, eu estou comprando um título público, um título do Tesouro. O governo vai usar esse dinheiro para gerar crédito para alguém e vai me remunerar por isso. Então a gente fala assim que hoje o investimento no Tesouro Direto é o menor risco que existe, porque é muito mais fácil uma empresa qualquer quebrar do que o governo. O governo tem muito mais para onde recorrer do que um banco, por exemplo. E quando eu falo aqui que banco não é lugar de deixar o teu dinheiro, não é só esse conceito assim de colocar o dinheiro do banco, mas é o dinheiro não ficar parado na conta corrente ou na poupança, ou até mesmo você comprar títulos de grandes bancos. Se a gente pegar os grandes bancos hoje, eles não têm por que remunerar bem o cliente, porque a segurança que esse banco, a imagem de segurança que esse banco passa, já é suficiente para fazer o cliente colocar o dinheiro lá. Mas, por exemplo, eu posso pegar e comprar um CDB de um banco menor, que vai me pagar uma rentabilidade bem mais interessante. Enquanto um banco grande vai me pagar num CDB pós-fixado 85%, 90% do CDI, um banco menor chega a me pagar 120%, 130% do CDI. Porque o risco que eu estou correndo ali é um risco maior. Entendi. Mas ainda assim, para esse tipo de títulos, existe uma questão da garantia, do fundo garantidor de crédito. Não é bem um seguro. O cliente corre um certo risco de perder o dinheiro, mas tem uma segurança a mais. Eu posso pegar, emprestar meu dinheiro também para uma outra empresa privada, como através de uma debenture. Perfeito. Eu estou comprando uma debenture, eu estou emprestando meu dinheiro para a empresa vai investir esse dinheiro e vai me pagar um percentual por isso. Que às vezes pode ser maior do que o investimento de grande empresa. Sim, porque ele possivelmente vai ser maior porque você está correndo um risco maior. Porque se essa empresa quebrar, você perdeu aquele dinheiro. Perfeito. Outra forma de se investir é através de fundos de investimentos, que seria uma gestão, de certa forma, passiva do dinheiro. Por quê? Você está contratando um gestor
para escolher quais títulos comprar, seja de crédito privado, seja de ações. Você dá o dinheiro para ele Exatamente, ele te cobra uma taxa. Dividir esse dinheiro onde a ideia dele vai trazer um resultado maior. Exatamente, ele tem uma estratégia de investimentos definida e ele vai usar o teu capital para realizar essa estratégia. Perfeito. Aí existem diversas classes, tem título de renda fixa, tem título de crédito privado, tem fundos cada gestor, fundos de ações. Cada gestor vai ter a sua carteira de investimento com o dinheiro que você passou para ele. Né? Exatamente. E seria o que? As assessorias de investimento hoje, seria isso a mesma coisa ou não? Seriam as administradoras de patrimônio, na verdade. Ah, tá. Legal. Então a pessoa o gestor foi lá, montou a empresa dele e essa empresa capta recursos para investir no mercado financeiro. Por quê? Perfeito. Hoje, como investidor, pessoa física, eu tenho acesso a um determinado leque de produtos. Perfeito. O investidor institucional, que é o investidor pessoa jurídica, o investidor aí a partir de 10 milhões de reais, ele tem acesso a produtos diferenciados, muito bem melhores. Então, através de um fundo de investimento, o investidor pessoa física consegue um certo acesso a esse tipo de produto também. Então, para ter algumas diferenciais, a gente precisa ter uma empresa que, vamos dizer, que opere isso se eu quiser ter rentabilidade melhor do que eu tenho sozinho. Exatamente. Às vezes, sozinho, se você tem conhecimento, se você tem vivência de mercado, você pode conseguir uma rentabilidade maior. Entendi. Mas, às vezes, por essa questão de você ter acesso a produtos diferentes que eu não teria acesso como pessoa física, vale a pena diversificar num bom fundo de investimento. E nos fundos, o cliente paga uma taxa anual de administração que nada mais é que ele remunerar o gestor pelo trabalho feito. Que ele está fazendo de trazer Exatamente. bons resultados, né? Exatamente. Outra forma também, investimento através do mercado de ações, que nada mais é do que eu me tornar sócio de uma determinada empresa. Entendi. E dentro do mercado de ações existe ainda o mercado de derivativos, que vai contornar ali com algumas estratégias, mas eu acho que esse não é o momento para a gente se aprofundar. Sim, nisso. claro, até porque a gente está falando aqui para um público variado, então Sim. independente do que a pessoa, o importante é entender as possibilidades que tem e as facilidades que são, né? Exatamente. E dentro dessas possibilidades, de todos esses produtos que existem no mercado financeiro, a gente vai selecionar ali o que é melhor para cada cliente de acordo com o perfil de investidor. Então existe o cliente conservador, o cliente moderado e o cliente arrojado. São realidades completamente diferentes. Então eu não posso, por exemplo, mostrar uma carteira de ações para um investidor conservador, porque não é o perfil dele. Então você corre muito risco, né? Exatamente. Tanto para ganhar quanto para perder. Exatamente. Perfeito. Não existe ganho alto sem risco. Perfeito. Quando a gente parte para algo mais conservador, a gente tem uma rentabilidade limitada também. Entendi. Então, vamos dizer, para ganhar mais você tem que investir mais, né? Exatamente. É o risco que se corre para ter um resultado. Entendi. E isso a gente falou um pouquinho, vamos dizer, a questão de como é que a pessoa se planeja para conseguir a liberdade que ela gostaria, né? Isso a gente falou um pouquinho, que a pessoa tem que primeiro, o que você comentou bastante, a questão de ter a disciplina inicial para ela começar, vamos dizer, a decolar, vamos dizer assim. Sim. Beleza, eu tenho aí hoje eu tenho algumas coisas que a gente gente sabe que é necessário, como a disciplina, a pessoa ganhar mais, que é uma forma, não é só guardar mais, mas ela tem que, o acumular mais, ela tem que gerar mais retorno, né? A pessoa precisa gerar mais retorno, o quê? Aumentar a renda mensal, né? O quanto ela entra na conta dela, não o quanto entra no investimento, mas quanto entra, né, como trabalho. Sim. O que ela ganha, né, de salário mensalmente. Ela tem que criar outras áreas, que eu digo assim, que são os fluxos, né, de receita mensal. Sim. Então quem tem muito dinheiro, a pessoa acaba tendo, não é só baseado em um fluxo de receita. Sim. A pessoa tem 2, 3, 4 fluxos de receita. Pode ser empresas diferentes. Sim. Como é que hoje um empresário, ele teria que ter essa ideia, né? O que ele precisa ter, um empresário, para que ele também consiga usar a empresa dele para criar essa, como você comentou ali, um colchão, né? Criar essa disciplina, porque muitas vezes o empresário olha e fala assim, putz, será que eu invisto tudo pela minha vida pessoal? Ou também tem alguma coisa que eu posso fazer pela minha empresa? Investir o dinheiro pela empresa para gerar um resultado diferente. Acontece alguma coisa disso? Acontece. É muito comum hoje as pessoas jurídicas, principalmente as empresas que têm um tamanho um pouco maior, terem um valor de caixa que fica parado numa conta corrente ou então muito mal investido. E às vezes em cima desse capital
o empresário ele pode investir e buscar um retorno maior, que mesmo num produto mais conservador já vai ser mais interessante do que onde ele deixa esse dinheiro normalmente. Entendi. Então, existem várias formas, tudo vai girar em torno ali de qual o planejamento estratégico que ele tem para a empresa dele. Para a utilização daquele dinheiro que está dizendo. Exatamente. Tem um fundo de empresa, por exemplo, que é usado uma vez por ano, um pagamento de um 13º, alguma coisa assim. O cara deixa o dinheiro 12 meses. Exatamente. Parado, sem rentabilidade quase nenhuma. É possível buscar, através de uma boa estratégia, um produto alinhado com o perfil da empresa ali, que vai remunerar melhor. E a gente vai construindo isso passo a passo, né? É uma jornada, não é algo que vai acontecer da noite. Entendi, mas a própria, vamos dizer, a cabeça do empresário, ele também pode ter algumas ideias para fazer esse tipo de coisa, então. Pode sim. A gente sempre... Não é só para a vida pessoal, então, Não, pode ser usado para a empresa também. Entendi. E para qualquer tipo de empresa, praticamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje uma empresa que as pessoas não enxergam como uma empresa, mas que na Constituição acaba sendo um condomínio. É possível, por exemplo, a conta de um condomínio ser utilizada, o dinheiro, para investir e para rentabilizar aquele capital ali, ao invés de ficar parado numa poupança, numa conta corrente. Entendi. Então vai desde a empresa pequena até uma empresa então, muito grande. Se a pessoa tiver lá 5, 10 mil reais que ela usa dessa forma, na empresa, o cara poderia pensar alguma coisa dessa. Poderia. Não precisa ser só valores extremos também. Não. Vamos dizer, o cara que tem lá 10 milhões com 13º, posso dizer, vamos dizer, minha empresa eu tenho 5 mil. Também poderia usar, mesmo que a rentabilidade não seja, assim, o valor que eu vou ganhar não vai ser exorbitante. Sim. Mas eu conseguiria com esse dinheiro fazer alguma coisa durante Exatamente. esse período parado. Se a gente pensar assim, só por questão de valor, às vezes, eu vou tirar o dinheiro da poupança para uma rentabilidade de 2% a mais no ano, não é tão interessante assim. Entendi. Só que se a gente olhar esses 2% a mais ao longo de 20, de 30 anos, isso vira uma bola de neve. É a mágica dos juros compostos ali em cima da multiplicação de capital. Então, mesmo na questão mais conservadora, assim, o tempo ele é um fortíssimo aliado. Entendi. É porque todo ano ganhando 2% durante 10 anos vão ser, exatamente, né, 40% a mais daquele valor do que a pessoa continua pondo lá, vamos dizer, dos 5 mil todo ano, né? Exatamente. Porque ele vai usar os 5 mil, mas vai sobrar o valor que ele ganhou, né? Sim. Entendi. Então, esse tipo de situação acho que é importante as pessoas entenderem, que é uma jornada, eu costumo dizer, né? Sim. Essa questão do que eu falo desse conceito do milionário em construção é uma jornada. Exatamente. A pessoa tem que começar, é a mesma forma do guardar dinheiro, isso tem tudo a ver, por isso que a gente está conversando aqui, né? Porque a gente trabalha muito, eu trabalho muito na questão de, existe, como a gente falava, eu digo, resumindo, eu sei que dentro aqui tem os pilares que você acaba falando, mas o maior problema das pessoas é que elas não sabem fazer 3 coisas na vida com o dinheiro. Ela não sabe como ganhar mais dinheiro, ou não sabe como gerar uma receita. Sim. O cara não sabe como acumular esse dinheiro e não sabe como multiplicar ele. Sim. Então, por isso que eu digo que é um conjunto. É claro que aqui dentro tem outras coisas, a questão de segurança, tudo envolve isso. Sim, sim. Mas é o mínimo que a pessoa tem que ter para ela construir aquilo que ela quer. Exatamente. Porque muita gente começa a quer ver, um exemplo, eu estou ganhando 2 mil, passo a ganhar 4. Eu vou aumentar meu padrão de vida para 4. Eu saio de 2. Beleza, aí eu já ganhei 5. Puta, agora eu vou comprar um carro melhor porque eu preciso de um carro melhor. E a pessoa vai aumentando o nível dela. Existe um estudo feito em cima disso chamado Lei de Parkinson, que diz exatamente isso. Se a pessoa aumenta a renda dela numa proporção, o custo dela vai aumentar na mesma proporção, se não for superior ainda. Então é algo bem complicado. Não é só no Brasil que acontece, mas de uma maneira... Então é comum acontecer isso. É muito por comum. Isso que exige disciplina. Exatamente. A pessoa precisa ser disciplinada. Eu digo isso por experiência própria, já passei muitos momentos aí que eu tive previdência de empresas que eu trabalhei que pagavam o mesmo valor que eu punha, ela punha o dobro. Já aconteceu isso. Sim. E eu usei todo esse valor, hoje fazendo a conta eu teria mais ou menos uns 100 mil reais. Se eu tivesse deixado lá mesmo, já tendo saído da empresa. Sim. Eu poderia ter sacado. Hoje eu tenho que guardar a quantidade maior do que eu guardava para tentar alcançar no mínimo. Sem dúvida. E quanto metade mais do valor dinheiro desse você tem investido, mais esse dinheiro vai se multiplicar. Porque, por exemplo, vamos supor que você invista em uma determinada aplicação, seja em ações, independente do que for. E esse dinheiro, num determinado período, te deu uma rentabilidade ali de 2.000%. Perfeito. 2.000% em cima de R$1.000 é bem diferente de 2.000% em cima de R$100.000. O impacto que você vai ter ali é muito mais maior, importante. claro.
Por exemplo, tem investimentos, isso que aconteceu no passado, não é garantido que vai acontecer de novo. Mas é um exemplo real. Por exemplo, tem pessoas que investiram numa determinada empresa 2, 3 anos atrás e multiplicaram esse patrimônio investido em 150, 170 vezes. Que seria o equivalente a você investir 10 mil reais hoje, daqui 3 anos você tem 1 milhão e 700. É esse impacto que você pode alcançar tendo uma boa... Mas isso seria um investimento de alto risco? Seria um investimento de alto risco. De alto risco. Por isso que é uma fração do teu patrimônio que você coloca ali. E não... Tudo! Não posso pôr todos... all-in em uma coisa só. Não é recomendado. Até porque o rombo vai ser muito maior. Né? Exatamente. Entendi. E vamos imaginar assim, vamos dizer que hoje eu tenha 500 reais para investir todo mês. Muitas pessoas falam da questão da previdência, algo que a gente fala muito, né? A questão da previdência pública, muita gente espera que se beneficia disso, mas eu acredito que as pessoas não devem depender de uma coisa como essa. Sim. A pessoa deve criar a sua independência, o seu futuro, a sua previdência futura, vamos dizer assim. Não, quando eu digo previdência, não é o produto, né? Previdência, como as pessoas falam, privada, mas ter a sua garantia. Como é que você vê isso, essa questão? Muita gente fala que o primeiro dinheiro que vai ter, ela vai guardar na previdência, que é algo que ela tem no futuro. Hoje, o que seria, vamos dizer assim, a gente comentou bastante, eu tenho 100 reais, o ideal seria fazer isso. Se a pessoa parte de um parâmetro ali de 500, 1.000 reais por mês, o que ela poderia, vamos dizer assim, brincar nessa área? O que você daria de conselho? Não precisa ser exatamente, mas para a pessoa ter uma ideia de onde ela poderia ir. O que você imaginaria? Por exemplo, você comentou da questão da previdência privada, da previdência complementar. A gente tem hoje um leque muito amplo de produtos no mercado. E o que a maioria das pessoas não sabe é que o produto de previdência é um produto de seguradora. Então, enquanto um fundo de investimento é um produto da CVM, o produto de previdência, embora seja um fundo de investimento também, é um produto da SUSEP. Então, partindo desse conceito, a gente tem que avaliar outro parâmetro. A maior parte dos produtos de previdência estão ligados aos grandes bancos. Então, não entregam muitas vezes para o cliente um resultado tão interessante e cobra uma taxa muito alta por isso. Agora, se a gente parte para uma seleção mais detalhada, a gente consegue encontrar produtos muito bons nesse mercado que vão beneficiar muito esse cliente que pensa no longo prazo. Por quê? Entendi. O produto de previdência privada hoje ele tem uma vantagem fiscal bem interessante. Se a gente vai investir num produto de renda fixa, num produto de renda variável, num fundo de investimento, a alíquota mínima que você vai pagar de imposto, na maioria dos casos, é de 15% depois de 2 anos. Existem algumas exceções, existem alguns produtos que não têm imposto de renda para pessoa física, mas são bem pontuais. Já o produto de previdência privada, depois de 10 anos de contribuição, a alíquota de imposto ela é de 10%. Então ela é menor do que os 15% que ele teria em outros investimentos. E também tem a questão ali da acumulação de capital, ela acaba sendo maior do que na maioria dos fundos de investimento convencional. Por quê? Previdência. Na Previdência. Porque na Previdência o cliente só vai pagar imposto quando ele for sacar esse dinheiro. E nos fundos de investimento, pelo menos na maioria deles, tem um imposto cobrado no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Você paga durante... Come cotas. Você paga imposto 2 vezes por ano, todo ano. Desconto do valor que você tem lá. Desconto do valor que você tem lá. Na Previdência isso não ocorre, só paga quando você for sacar esse dinheiro. Então a acumulação no longo prazo ela tem que ser muito maior. Então, se o objetivo da pessoa para esse dinheiro for um objetivo de longo prazo, é um produto que vale e vale muito a pena ser estudado. Agora, se a pessoa está formando a reserva dela de emergência, se ela ainda não tem consolidado isso daí, a gente tem que partir para um outro caminho, porque o dinheiro da Previdência é lá para frente, não é para agora. Entendi, eu pensar, quando você diz longo prazo... 10 anos para frente. No mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. E a contribuição mensal seria algo interessante para quem está começando, né? Seria. Muita gente quer fazer só os aportes, né? A pessoa quer só quando tiver 1.000 eu ponho. Não, a pessoa pode ir acumulando mensalmente para criar essa reserva. Exatamente. E o que chama muita atenção das pessoas também é que esse tipo de produto, ela já pode deixar programado um débito automático. Então todo mês cai na conta dela. Já some o dinheiro. Pode comer o meu dinheiro, né? Exatamente. Dinheiro parado vai para algum lugar, né? Ele não vai. Eu costumo até brincar que o dinheiro é como se fosse uma torneira aberta ali. A gente tem que direcionar a água para algum lugar, senão ela desce pelo ralo. Perfeito. Ou tem que pôr um copo, ou uma jarra. Uma jarra, você vai distribuindo ali. Porque se você não colocar nada, vai embora.
Perfeito. Dinheiro ele nunca sobra, a gente sempre vai gastar de alguma forma. Então a gente Eu precisa costumo dizer, direcionar ele. é só fazer o teste. Pega R$50 e vai no shopping. Sim. Beleza, você vai lá e toma um sorvete. Pagou R$5, sobrou 45. Aí separa 20 pro estacionamento e fica com o resto no bolso. Você olha no bolso e fala, nossa, ainda sobrou 20. O que você faz? Gasta. Vou procurar outro lugar para gastar. Você vai lá e você Exatamente. volta para casa sem nada. Exatamente. Né? Então é o que acontece com a gente. Então, assim, a gente deixar no banco é a mesma coisa. Você olha lá, vamos ver se passa o cartão. Passou. Usou a última coisa que tinha, às vezes era uma coisa que não precisava. Exatamente. Então eu entendo isso aí porque a gente aprende fazendo, né? Sim. Essa é a ideia. Mas beleza, acho que é isso, Murilo. Acho que é muito importante isso, a dica aqui, a gente iniciar um bate-papo, você trazer essa ideia para as pessoas, a gente formar o nosso interesse, para que as pessoas tenham esse conhecimento, como a gente falou, está facilitado para todo mundo, então por que não a gente não levar essa experiência e ajudar mais pessoas ainda a terem informação? Exatamente. Né? Para que essas pessoas sejam educadas, como a gente falou, né? Tanto escola como faculdade, ninguém ensina você a ganhar dinheiro e a ser rico. Eles ensinam você a sair de lá um bom cidadão, um bom funcionário. Sim. Mas ninguém ensina você a ser rico na faculdade ou no Não colégio. mesmo. Então a gente precisa ter esse aprendizado em algum lugar. Então essa é a nossa ideia. Acho que esse é o primeiro de vários bate-papos que a gente vai ter. Com certeza. E eu acho que é legal. Se o pessoal tiver dúvida, né, a gente vai deixar todos os contatos aqui, Facebook, Instagram. Quiser conversar mais com o Murilo, manda a dica aqui. Curtindo ou não o vídeo, positivo e negativo, deixa a dica aqui que a gente está aqui para também ouvir crítica, né? Com certeza, sem dúvida Para nenhuma. deixar todo o conteúdo pra gente. Então, obrigado pela atenção de novo. Eu que agradeço. E vamos lá, gente, ó. Milionário em construção aí, vocês não só na área de vendas, de treinamento, né, na área de empresarial, mas também para se tornar independente financeira. Tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.